Os jogos do Campeonato Cearense contam com o trabalho dos defensores públicos do Estado, mas eles não trabalham apenas no atendimento das pessoas que são encaminhadas ao juizado do torcedor por envolvimento em algum crime. Os defensores também atuam na área civil e na área da defesa do direito dos consumidores. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o defensor público Wagner de Farias, que é responsável pela Defensoria do Torcedor. Bom dia. Bom dia. Wagner, explica pra gente quais são exatamente esses serviços que a população que está no Castelão e no entorno também pode procurar. Bem, a Defensoria Pública disponibiliza mais esse serviço à sociedade. Nós temos a atribuição, tanto civil como criminal, de fazer a defesa e orientação jurídica de quem precisa do serviço, né? Então, nós temos a atribuição tanto no consumidor, né? Problemas de ingresso, se existe algum problema, como é que eu posso buscar uma orientação jurídica? Na esfera também civil, se ocorre algum acidente e eu quero ali fazer um acordo, né? Para depois ser executado, ter um acidente próximo do estádio, a Defensoria Pública tem esse papel. E na esfera criminal, no juizado do torcedor, nos crimes de menor potencial ofensivo, é necessário uma defesa técnica. E quando a Defensoria atua, já existe um julgamento ali, já tem uma resposta judicial garantindo assim uma celeridade ao processo, né? Wagner, a gente está acompanhando agora imagens que são lamentáveis de não torcedores, mas de vândalos, de pessoas de má intenção que vão ao estádio para fazer isso, violência. Vocês atuam nesses casos de que maneira? Exato. Quando ocorre, existe um crime previsto no Estatuto do Torcedor, que é o crime de tumulto, incitação ao tumulto, né? Então, quando é feito o TCO pela polícia, esse TCO é encaminhado diretamente ali durante o jogo para o juizado. O TCO, só lembrando, é um termo circunstancial de ocorrência, que é justamente o crime de menor potencial ofensivo. Então, é feita uma transação, um acordo, né? Como é um crime de menor potencial, o Ministério Público, junto com a Defesa Pública e um advogado, se ele tiver, né? Mas a grande maioria não tem, e naquele momento se faz um acordo. Então, geralmente essas transações é não frequentar o estádio por determinado período, bem como prestar serviço à comunidade durante as próximas partidas da sua equipe. Então, isso garante uma celeridade maior nesses casos de menor potencial. A gente viu uma última imagenzinha ali que foi uma porta de uma loja danificada, provavelmente por vândalos vindos de um jogo. Vocês também podem atuar nesses casos? O lojista pode também acionar o Ministério Público para tentar resolver essa questão, esse prejuízo? Havendo uma circunstância como essa, a primeira coisa que a gente tem que ver é que a competência do juizado é no raio de 5 quilômetros da praça esportiva. Então, se ocorrer dentro dessa área, pode ser levado ao juizado do torcedor. Porém, se for fora, aí vai seguir o trâmite comum. A lei determina esse perímetro. Então, se for dentro desse raio de 5 quilômetros, posso me dirigir e pegar essa informação com vocês. E é muito importante a questão da gravação, né, de ter os instrumentos de prova, né? É muito importante, porque é muito especificar a conduta, onde, como, né? E a gravação fotos. Ajuda, né? Ok. Wagner, nós sabemos, infelizmente, que os casos são vários, né? E tem gente suficiente para fazer esse atendimento? Quer dizer, quantas denúncias se chega a receber num dia de clássico, por exemplo? A grande maioria que procura o serviço da Defensoria é criminal, né? Civil, exceção. Mas na área criminal, no primeiro Clássico Rei, geralmente tem ocorrido maior demanda nos jogos de Clássico Rei, né? Nos outros jogos, geralmente vai 1, 2 defensores, mas nos últimos Clássicos a gente mandou 3 defensores, a Defensoria mandou, e não conseguiu atender a demanda de maneira satisfatória, porque no primeiro jogo foram 63 apreendidos e no último jogo foi 203, né? Caramba. Então, é uma demanda, as audiências correm até 2, 3 da madrugada para se tentar ali fazer uma composição. Então, né? Enquanto não for resolvido o problema, o cidadão fica lá. Exatamente. Aí é feita uma transação. Se realmente existem indícios, né, como por exemplo o vídeo, é mais interessante ele fazer a transação. Agora pode ocorrer também de ele negar a autoria e ele vai ter o direito a um processo, né? Wagner, muito obrigado por sua atenção, um ótimo dia para você. Bom dia. Bom dia. E a gente espera que os números diminuam, né? Porque mais de 200 apreensões por conta da violência é muito para uma praça que é para o lazer.